homens e mulheres de Deus, da Bíblia, né, a história desses homens. Na semana passada, eu falei sobre a vida de Elias. Quantos estavam aqui na semana passada, amém? Então eu falei sobre a vida do profeta Elias. E falei sobre os milagres, né? E principalmente sobre as dificuldades que o profeta Elias enfrentou, né? Os seus medos, as suas dificuldades ministeriais. E hoje eu quero falar de Eliseu. Eliseu foi discípulo de Elias. Eliseu foi formado por Elias. Elias ensinou, né, o ministério para Eliseu, passou literalmente a capa, né, para Eliseu. E eu quero ler um texto que está no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 19 ao 21. Primeiro livro de Reis, 19, do 19 ao 21. Vamos lá. Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você. Elias respondeu: está bem, pode ir, eu não estou te impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e matou-os. Então fez fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Amém? Então, esse texto fala do momento em que Elias recrutou Eliseu. Elias chamou Eliseu para o ministério, chamou Eliseu para ser o seu aprendiz. E aqui a gente vai falar um pouco nessa noite sobre o que fez com que Eliseu tivesse a porção dobrada de Elias. Se você ler toda a história, você vai ver que a Bíblia fala que Eliseu teve porção dobrada da unção que tinha sobre a vida de Elias, sobre o poder que tinha sobre a vida de Elias. E simbolicamente também, o que representa essa porção dobrada é que Eliseu, ele fez o dobro dos milagres que Elias fez. Então, Elias fez 7 milagres e Eliseu fez 14 milagres. Existem algumas controvérsias, mas eu não vou entrar nisso nessa noite, amém? Existem alguns teólogos aí, né, que falam que foi mais, que foi menos, mas isso acho que é o que menos importa, né? O fato é que Elias passou para Eliseu a porção dobrada do que havia nele. E o que é que fez com que essa unção de Elias passasse para Eliseu? Quantos tem algum homem de Deus, alguém que você admira, que é usado por Deus, e às vezes você pensa: puxa vida, eu queria ter essa unção, eu queria ter esse poder sobre a minha vida, eu queria saber fazer o que essa pessoa faz. Então, nós temos, né, esse desejo muitas vezes de ter um poder de Deus, uma unção de Deus, uma capacitação de Deus,
Mas o que fazer para receber isso? Eliseu recebeu, e eu quero falar de algo importante. Primeiro ponto é sobre paternidade espiritual. Todos os grandes homens de Deus tinham paternidade espiritual. O que é isso? O que é a paternidade espiritual? É como a paternidade natural. O pai não ensina os seus filhos, o pai não orienta, o pai não educa. Da mesma forma, quando você quer aprender mais de Deus, quando você quer ser discípulo de Jesus, você quer ser cheio do poder de Deus, você precisa de paternidade espiritual. Você precisa de alguém que te ensine, que te discipule, que te dê o passo a passo, que te mostre o caminho. E foi o que Elias fez com Eliseu. Ele ensinou o caminho, ele passou, aquilo que ele aprendeu para o seu discípulo. E é interessante, queridos, que até alguns milagres se repetiram, Alguns milagres se repetiram. Os dois multiplicaram azeite, Os dois multiplicaram azeite. Os dois ressuscitaram mortos. Então, alguns milagres eles se repetiram. O que um fez, o outro também fez. E isso é a paternidade espiritual. Um filho, ele tende a copiar exatamente a forma com que o seu pai lida com a vida. E hoje, queridos, a paternidade é tida, como um dos maiores problemas da sociedade, da humanidade, A paternidade tem sido um dos maiores problemas que a sociedade tem enfrentado. Por quê? Hoje a gente vive numa sociedade onde a paternidade tem sido duramente atacada. E por que isso acontece? Será que isso é por acaso? Será que isso é só uma coincidência? Não. Por quê? O inimigo das nossas almas, ele sabe o que é importante para mim e para você. Ele sabe o que fazer para afetar as nossas vidas. Aonde está a nossa força? O inimigo sabe quais são os pilares da nossa vida, da sociedade cristã. E são esses pilares que nos dão autoridade, que nos dão unção, que nos dão poder, que nos fazem perpetuar, passar para as próximas gerações aquilo que a gente recebe de Deus. E o inimigo, ele não é bobo, ele sabe, e ele faz o quê? Ele ataca justamente aquilo que vai enfraquecer o cristianismo, aquilo que vai enfraquecer a formação das próximas gerações. Porque a cada geração que passa, o número de cristãos está se multiplicando, está crescendo. A cada geração, nós nos multiplicamos. E como parar isso, gente? Como frear o crescimento da igreja? Como parar o crescimento dos cristãos? Como parar o crescimento do reino de Deus na terra? Como? O inimigo, ele nos estuda e ele sabe exatamente o que ele tem que fazer para nos abalar, para nos afetar, para nos tirar aquilo que são as nossas bases, os nossos pilares. E um dos grandes pilares que nós temos é a paternidade. A paternidade. Por quê? O próprio Deus, ele se diz Pai, Deus, ele é
pai. Então, a paternidade, ela nasce de Deus, ela nasce em Deus. O homem aprende a paternidade através de Deus e, é claro, do seu pai. Mas o inimigo, sabendo disso, ele começou então a atacar a paternidade de uma forma muito, muito agressiva. E com isso, a gente estava até conversando lá em casa hoje na hora do almoço, e a minha esposa, ela citou um exemplo, de uma pesquisa científica que foi feita, onde a geração atual, a geração que está sendo formada agora, foi tida como a primeira geração que tem menos conhecimento do que a geração anterior. Essa pesquisa é feita a cada 10 anos e estuda as gerações. E olha só que interessante, todas as vezes o que acontecia? Eles constatavam, essa geração cresceu, ela tem mais conhecimento do que a geração anterior. Aí estudavam novamente, essa geração cresceu, ela tem mais conhecimento do que a geração anterior. E o último estudo foi uma surpresa, porque se constatou, essa geração foi a primeira durante décadas que não cresceu, ela tem menos conhecimento do que a geração anterior. E isso é preocupante, Isso é preocupante porque a gente percebe que está havendo o quê? Um enfraquecimento da geração, que nos sucede, da nossa próxima geração, os nossos filhos, os nossos netos, como serão essas próximas gerações? Já parou para pensar sobre isso? E tudo que o inimigo quer é que, especialmente a nossa próxima geração, nós que somos cristãos, que a nossa próxima geração se enfraqueça mesmo. E qual é uma das estratégias para enfraquecer a próxima geração? Atacar a paternidade. E a paternidade, ela vem sendo atacada, isso não é novidade, não é de agora, é ao longo dos anos. Ao longo dos anos, é claro que a cada ano tem piorado. O papel do pai tem sido a cada dia mais ridicularizado, tirado a importância do pai, tirado a autoridade do pai, até o ponto de que o pai e nada, uma hora vai se tornar a mesma coisa. Você já viu alguns filhos que no meio da rua, no shopping, em qualquer lugar, dão um ataque, uma histeria, e o pai vai falar e a criança literalmente bate na cara do pai? Isso é uma coisa que era inconcebível, Era inconcebível nas gerações anteriores. E por que agora isso é tido como algo normal? Porque é que hoje os filhos estão perdendo o respeito pelos pais. Isso tudo é uma estratégia, isso está sendo trabalhado na base, isso está sendo trabalhado nas escolas, isso está sendo trabalhado nos livros, na mídia, na internet, em todo tipo de fonte, tem conteúdo para atacar os pilares da sociedade cristã. Então, queridos, a paternidade é algo importantíssimo. E também a paternidade espiritual. Amém? Então, Elias, ele foi o pai espiritual de Eliseu.
Tem um estudo da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, que analisou 260 crianças de 13 meses a 18 meses de idade, divididos em 3 grupos. Cada grupo ficou em uma sala com os seus pais, junto, dentro da sala. O primeiro grupo foi dado aos pais uma tarefa difícil, que exigiu esforço: abrir uma lata de extrato de tomate. A ordem era não fazer de forma rápida, apressada. Eles tinham que gastar de 15 a 20 minutos para essa tarefa e deixar o seu filho assistindo a tudo. Então os pais entravam numa sala com a lata de extrato de tomate, falavam: olha, leva aí de 15 a 20 minutos, abre devagar, com o seu filho olhando, para ele observar você fazendo, a abertura da lata. Esse foi o primeiro grupo. Depois veio o segundo grupo, que a diferença é que eles tinham só 2 minutos para abrir a lata. Vocês têm que abrir a lata em 2 minutos. E veio o terceiro grupo, que falou: vocês vão ficar apenas com a lata na mão e não vão abrir. Não vão abrir. E aí, a segunda etapa dessa pesquisa, pegaram as mesmas crianças do primeiro grupo e deram um radinho tocando uma música chata, e a tarefa para eles, para as crianças, seria desligar o rádio. Radinho tocando uma música chata, entregava para a criança e falava: vocês têm que desligar o rádio, E aí, o botão, para desligar esse rádio era difícil, era apertado e era difícil de ser acionado. Era uma tarefa difícil para crianças dessa idade, Então, o resultado, sabe qual foi? O primeiro grupo, que foi o que aprendeu a abrir a lata de extrato de tomate, eles só pararam de tentar desligar o radinho na hora que eles conseguiram. Eles não pararam. Enquanto eles não desligavam, eles não paravam, Esse foi o primeiro grupo. O segundo grupo foi aquele que os pais levaram 2 minutos para abrir a lata. Eles não demonstraram dificuldade, em abrir a lata, no obstáculo tal, e de continuar. Aí eles tentaram desligar o radinho, ficaram um tempo, mas acabaram desistindo. Por quê? Porque eles observaram que seus pais abriam a lata de forma tão rápida e fácil, que eles desistiam. Eles falavam: não, parece tão fácil, mas para mim é difícil. E eles desistiam, Eles não tentavam desligar o rádio. Na hora que eles viam que era difícil, eles paravam. E o terceiro grupo nem tentou desligar o radinho. Então, o que a gente observa? Os nossos filhos, eles repetem o nosso comportamento. Os nossos filhos, eles têm a tendência de agir como nós agimos, Então, o exemplo, a influência paterna através do exemplo, é a maior e mais poderosa forma de ensinar algo para uma criança, E assim também é no ministério, assim também é a paternidade espiritual. Nós precisamos de alguém que nos ensine, nós precisamos de alguém que nos oriente, nós precisamos de alguém que nos dê o passo a passo,
Nós precisamos de alguém que nos ensine a orar, que nos ensine a jejuar, que nos ensine a ler a Bíblia, que nos ensine a ter intimidade com Deus. Nós precisamos de alguém que seja referência, né, espiritualmente naquilo que a gente quer aprender. E essa é a paternidade espiritual, queridos. E Elias foi o pai espiritual de Eliseu. Agora, dentro da paternidade, né, existe, né, a paternidade, ela é comparada a uma raiz. Comparada a uma raiz. O que é a raiz para uma árvore? A raiz é aquilo que dá sustentação. Uma árvore sem raiz ou com raiz pequena, o que acontece? Ela é derrubada com facilidade, sim ou não? Então a paternidade é a raiz, é aquilo que nos mantém de pé, que nos mantém firme, tá? Então quando você transmite essa paternidade espiritual, a linguagem da fé, quando a pessoa tem raiz espiritual, tem paternidade espiritual, é como aquela parábola que Jesus fala da casa que foi edificada sobre a rocha e da casa que foi edificada sobre a areia, né? A casa que foi edificada sobre a areia, o vento, a tempestade bate e derruba. A casa que foi edificada sobre a rocha, vem o vento, vem a tempestade e ela permanece de pé. E assim é a nossa vida com Deus, a nossa paternidade espiritual. Quando nós temos raiz, quando nós temos paternidade espiritual, quando nós fomos ensinados na rocha, as coisas vêm, acontecem, as dificuldades vêm, os problemas vêm, mas a gente permanece de pé. Quando a raiz é curta, quando a raiz é pequena, quando não existe raiz, nas primeiras dificuldades, nos primeiros problemas, o que acontece? A pessoa desiste, ela desanima, ela cai, ela para de acreditar. Então nós precisamos de raiz, querido, e paternidade é raiz. Vamos ler Salmos 92, 12. Salmos 92, 12. Olha que interessante o que esse salmo fala. Salmos 92, 12. Os bons florescem como as palmeiras, eles crescem como os cedros dos montes Líbanos. Essa versão está meio confusa aí, bota Almeida aí. Essa linguagem de hoje, troca essa versão aí, por favor. Coloca Almeida revista atualizada, Almeida corrigida, coloca alguma versão Almeida aí. Bom, eu vou ler aqui na minha versão, tá? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Queridos, o cedro, eu não sei se você conhece, mas é uma árvore muito, muito grande, muito forte, né? E tem proporcionalmente também raízes muito profundas, né? E aqui nesse texto fala que nós devemos ser como o cedro, né? O justo, ele cresce como o cedro do Líbano. A bandeira do Líbano, né, ela tem inclusive um cedro na bandeira, que é
o símbolo da força, o símbolo, né, da longevidade, né, porque um cedro, ele vive até 1000 anos, uma árvore que vive até 1000 anos, e o cedro, ele tem uma característica interessante. Tem cedro, né, em média, os cedros adultos, já árvores adultas, elas têm, em média, 14 metros de diâmetro. Você consegue imaginar isso? Diâmetro, né? Então você pega de uma ponta até a outra do cedro, mede 14 metros. Para você ter uma ideia, essa igreja tem 10 metros de largura, ou seja, se colocasse um cedro aqui, não caberia, a parede teria que ir mais metade, seria mais a metade para lá, para caber um cedro dentro. Consegue imaginar a largura? É uma árvore muito, muito grande. E de altura, um cedro chega em média a 40 metros. 40 metros, muito alto. Considerando aí que cada andar de um prédio tenha 2 metros, é equivalente a um prédio de 20 andares. Imagina o tamanho de um cedro, né? Imagina o tamanho de um cedro, é muito grande. E o cedro, ele é interessante que nos primeiros anos, né, os primeiros 3 anos de idade, quando ele ainda é uma mudinha, pequenininha, que você começa a ver ele brotar da terra, a raiz dele já tem 1,5 metro para baixo. Você olha e fala: nossa, está brotando, uma arvorezinha está começando a brotar. Para baixo já tem 1,5 metro de raiz, né? E estima-se que a raiz seja proporcional ao tamanho da árvore, ou seja, que ela tenha cerca de 40 metros também para baixo. Interessante, né? Uma árvore com uma raiz profunda, uma árvore com uma raiz inabalável. E aqui, quando o salmista fala sobre isso, que nós cresceremos como o cedro do Líbano, você imagina o que ele está querendo dizer? Seremos fortes, inabaláveis, seremos, né, teremos raízes profundas e teremos longevidade. Amém? Quantos querem ser como o cedro do Líbano aí? Diga amém. Então, queridos, a nossa paternidade é essa raiz, né? O nosso discipulado é importantíssimo. E aí eu quero te fazer uma pergunta: você passou ou tem passado por um processo de discipulado, de aprendizado? Você tem alguém que te ensina, que te orienta? Você tem um Elias na sua vida? Você tem uma paternidade espiritual? E eu vou te falar uma coisa. Hoje, claro, a tecnologia ajuda, a gente tem acesso a muita coisa boa, mas deixa eu te falar, você acha que teria resultado um pai criar o filho pelo YouTube? Todo dia pega um vídeo e coloca para a criança assistir. Ó, esse é o seu pai no YouTube. Aí o pai fala, o pai orienta, o pai isso, o pai aquilo. A criança não tem contato com o pai, ela só assiste o pai pelo YouTube. Você acha que seria o mesmo efeito do pai ter contato com o filho? Mas o que acontece?
Muitas vezes as pessoas estão trocando a paternidade espiritual corpo a corpo, o discipulado, por uma paternidade virtual. E pior, de muitos pais, né? Cada dia é um pai diferente. Imagina uma criança que você fala, ó, esse é o seu pai, ele vai te ensinar. Aí amanhã, ó, agora o seu pai é esse, ele vai te ensinar. Depois de amanhã, não, agora o seu pai é esse. Então, nós temos que ter paternidade espiritual, nós temos que ter discipulador, nós temos que ser discipulados. E aí entra o problema, porque a geração de hoje muitas vezes não quer ser discipulada, não quer ser ensinada, não quer aprender, não quer ser corrigida. O que a Bíblia fala? Que o pai corrige o filho a quem ama. E muitas pessoas hoje não aceitam ser corrigidas, não aceitam ser confrontadas com as suas ideias, com seus pensamentos. E aí, né, a gente estava falando de raiz. O povo hoje fala muito sobre geração Nutella e geração raiz, né? A geração Nutella é aquela que tudo é doce, tudo é fácil, tudo é maravilhoso, né? Não tem raiz, não tem raiz. E o que permitiu Eliseu receber a unção dobrada? Foi ele ter raiz, foi ele ficar colado com Elias o tempo todo, aprender. É por isso, queridos, que aqui na Sara Nossa Terra a gente trabalha com discipulado, a gente trabalha com Instituto de Vencedores, que são aulas. Cadê os alunos do Instituto aí? No Instituto você é ensinado, você é orientado, né? Você recebe aulas sobre diversos assuntos, sobre diversos temas. Depois, né, você também participa de um discipulado, que o discipulado é justamente isso. Você pega a palavra para ensinar com profundidade, você pega a palavra para, né, para esmiuçar, para entender o que a palavra de Deus ensina. A célula, né, para quem está chegando na igreja, é importante aprender, estudar a palavra, compartilhar a palavra com os irmãos. Então nós trabalhamos com discipulado, isso é importante. Então, a paternidade, queridos, é algo que nós não podemos deixar morrer, nem a paternidade natural e nem a paternidade espiritual. Quantos podem dizer amém? Então, queridos, você pode e vai ter mais unção do que o seu líder, amém? Você vai ter mais unção, mais poder de Deus do que o seu pastor. Você vai ter mais unção, mais poder de Deus do que aqueles que te ensinaram, do que o seu discipulador, em nome de Jesus, amém? Então, essa é a chave para você ter porção dobrada. Você precisa colar com o seu mestre, com o seu professor, com aquele que vai passar para você o seu conhecimento, que vai te ajudar a crescer em profundidade na palavra de Deus. E todos nós precisamos disso, todos nós precisamos. Quando a pessoa acha que não precisa mais aprender, né, é sinal que ela não vai mais crescer. Que a vida é assim, né? Quando a gente para de aprender, quando a gente para
de aprender, a gente para de crescer, a gente para de se desenvolver. E tem gente que às vezes acha, não, eu não preciso aprender mais. E todos os grandes homens de Deus, eles nunca param de aprender, eles estão sempre renovando o seu conhecimento, eles estão sempre querendo mais, mais, mais. E esse deve ser o sentimento do nosso coração. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero aprender mais, eu quero saber mais, eu quero conhecer mais a palavra, eu quero conhecer mais. Esse deve ser o nosso desejo. Amém, igreja? Quero te convidar a ficar de pé. O pai muitas vezes é tido aquele como é chato, né? Qual filho que nunca olhou para o pai e falou assim, nossa, como é chato meu pai, meu Deus, fica me cobrando, fica me chamando a atenção, me corrigindo. Mas esse é o papel do pai: corrigir, ensinar, mostrar o caminho. Esse é o papel. E aí quando a gente cresce, que a gente amadurece, e a gente fica pensando, puxa vida, graças a Deus pela vida do meu pai, que me corrigiu na hora que precisou, que não deixou eu ir pelo caminho errado, que não me permitiu desandar, né? Não me permitiu fazer escolhas erradas. E assim é o nosso relacionamento muitas vezes com o nosso líder, com a pessoa que Deus coloca para cuidar da gente. Se Deus colocou alguém para cuidar de você, porque Deus sabe que você precisa aprender com essa pessoa. E às vezes você pensa, nossa, mas que coisa chata, mas que pessoa chata, pega no meu pé, e isso e aquilo. E muitas vezes Deus está querendo te ensinar algo, Deus está cuidando de você, Deus está confrontando você com alguns princípios, valores que você já tem, e Deus quer mudar, Deus quer transformar. E aí justamente Ele coloca aquela pessoa que vai mexer naquele lugar que você quer que fique quieto, né? Não, deixa quieto, não mexe nisso aqui não. Tem tanto tempo que eu sou assim, tem tanto tempo que a minha vida é assim. Deixa como está. E Deus olha para você como filho e fala: meu filho, eu quero o melhor para você. Eu quero que você tenha o melhor de mim. E é por isso que eu estou mexendo aí. É por isso que eu estou cutucando essa ferida que muitas vezes dói. Porque eu quero trazer cura. Eu quero trazer mudança. Eu quero trazer restauração.